Eu nunca imaginei que minha vida fosse me levar a esse ponto. Eu, Han Sua, missionária dedicada que sempre coloquei minha fé e o cuidado das crianças em primeiro lugar, estava diante da decisão mais difícil que já enfrentei. O orfanato onde eu trabalho, meu lar e refúgio desde que fui acolhida ainda jovem, estava prestes a fechar as portas. A dívida era alta, os recursos haviam acabado e por mais que eu tivesse orado e buscado alternativas, parecia que todas as portas estavam se fechando diante de mim. Foi nesse momento de desespero que uma proposta inesperada surgiu. Uma proposta que eu jamais pensei em aceitar, mas que poderia salvar aquelas crianças. Lembro-me perfeitamente da noite em que recebi a notícia. Eu estava sentada na pequena capela do orfanato, com as mãos entrelaçadas em oração, pedindo a Deus uma saída. Do lado de fora, o barulho da chuva batia no telhado de zinco, ecoando como se cada gota fosse uma contagem regressiva para o fim. Eu sussurrei: Teu Senhor, se for da tua vontade, abre um caminho onde não há caminho. Não deixe que essas crianças percam o único lugar que têm para chamar de lar. Foi então que, no dia seguinte, recebi a visita de alguém que mudaria tudo: o empresário Kang Ji-hoon. Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta aqui nos comentários, você já acreditou que um amor improvável poderia se tornar real? Vamos descobrir juntos essa história agora. Ele era conhecido na cidade por sua frieza e arrogância. Um homem de negócios, dono de uma rede de empresas, mas totalmente descrente de qualquer coisa espiritual. E, de repente, ele apareceu diante de mim com uma proposta que soava mais como uma armadilha do que como uma solução. Seu olhar sério, sua voz firme e sua postura autoritária me deixaram sem palavras. Case-se comigo. Em troca, eu quito todas as dívidas do orfanato, mas será apenas um acordo, nada mais do que isso. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Um casamento arranjado? Eu, que sempre preguei sobre esperar em Deus, sobre não se prender ao jugo desigual, e agora, a solução para salvar dezenas de crianças vinha na forma de um pacto frio, com um homem incrédulo que não acreditava em nada mais do que números e lucros. Meu coração parecia dividido em 1000 pedaços. Parte de mim gritava para recusar imediatamente, mas a outra parte ouvia o eco das risadas das crianças correndo pelo pátio, lembrava dos abraços apertados que recebia todos os dias e das orações que elas faziam pedindo para que a casa delas nunca fosse fechada. Era um dilema impossível. Eu apenas tinha uma escolha, e ela poderia mudar minha vida para sempre. Foi naquele instante, ao ouvir aquelas palavras saindo da boca de Kang Ji-hoon, que eu realmente o vi pela primeira vez. Eu já tinha lido seu nome nos jornais, escutado sobre seus empreendimentos milionários e até mesmo ouvido cochichos sobre sua fama de homem arrogante e inalcançável. Mas nada se comparava a estar diante dele, tão próximo, tão real, tão imponente. Seu olhar penetrante parecia atravessar a minha alma, como se buscasse encontrar minhas fraquezas escondidas. Seus olhos eram escuros e frios, refletindo uma vida acostumada a negócios, contratos e vitórias, mas totalmente distante de qualquer compaixão ou calor humano. O modo como ele se apresentava não era apenas pela riqueza que carregava no corpo. O terno de corte impecável, o relógio suíço no pulso, os sapatos brilhando como se nunca tivessem tocado o chão empoeirado do mundo real, mas pela aura de poder que o cercava. Era como se cada passo dele tivesse o peso de alguém acostumado a ser obedecido. Alguém que nunca ouviu um não como resposta. Sua presença fazia com que a sala do orfanato, antes simples e familiar, se tornasse pequena demais. Ele parecia deslocado naquele ambiente humilde e ao mesmo tempo fazia questão de mostrar que estava acima dele. Enquanto eu observava,
percebi que Ji-Hoon era a personificação de tudo que eu sempre evitei. Ele não acreditava em Deus, não acreditava no amor, não acreditava em nada além do que podia ser contado, registrado ou transformado em lucro. Eu podia sentir isso em cada palavra fria que saía da boca dele. Ainda assim, havia algo por trás de sua postura inabalável, como uma muralha construída às pressas para proteger algo que ele não queria revelar. Por um momento, quando desviou os olhos da minha direção e encarou uma fotografia das crianças pendurada na parede, vi um lampejo de desconforto. Não durou mais que alguns segundos, mas foi suficiente para plantar em mim a certeza de que havia algo mais ali. Algo que ele escondia. Mas naquele momento, nada disso importava. Para mim, ele era o homem que poderia salvar o orfanato, e ao mesmo tempo, aquele que estava prestes a colocar minha fé à prova. Enquanto ele falava com aquela voz firme e sem espaço para hesitação, senti como se estivesse diante de um teste enviado pelo próprio Deus. Lembrei-me das palavras da Bíblia: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?" O versículo ecoava dentro de mim, me lembrando do perigo de aceitar um acordo que parecia tão contrário àquilo que eu sempre preguei. Mas como ignorar a realidade? Como virar as costas para as crianças que dependiam de mim? Kang Ji-Hoon, com sua imponência e incredulidade, surgia como o grande divisor de águas da minha vida. Um homem que, sem saber, se tornaria não apenas o protagonista do meu dilema, mas o personagem que Deus usaria para me moldar e revelar algo muito maior do que eu pudesse imaginar. As palavras de Kang Ji-Hoon ecoavam como marteladas dentro da minha mente. Ele não falava em tom de proposta, mas de sentença. Será um contrato, casamento de fachada. Você terá meu sobrenome e eu resolvo a dívida do orfanato. Mas fora isso, não espere nada de mim. Sua voz não tremia, não deixava brecha para a esperança. Ele encarava aquele acordo como mais um dos muitos negócios que havia fechado em sua vida, apenas números, apenas papéis assinados. Mas para mim, cada detalhe era um peso esmagador que parecia me sufocar. Ele tirou uma pasta preta de couro debaixo do braço e colocou sobre a mesa gasta do escritório do orfanato. O contraste entre o couro caro e a madeira arranhada foi como uma cena simbólica da distância entre nossos mundos. Com movimentos calculados, abriu o fecho da pasta e revelou o contrato já redigido, como se tudo já estivesse planejado antes mesmo da minha resposta. "Aqui estão as cláusulas", disse ele, passando as páginas com firmeza. "Primeiro, este casamento não é real, é apenas fachada. Nada de intimidade, nada de sentimentos. Segundo, em público atuamos como marido e mulher, sem margem para escândalos ou falatórios. Terceiro, quando o prazo terminar, seguimos nossas vidas, sem vínculo e sem amarras. Você volta para o orfanato e eu volto para a minha vida. Simples assim." Cada regra cortava meu coração como uma faca. Para ele era tudo tão frio, tão lógico, tão calculado. Mas para mim, cada palavra era um lembrete de que eu estava prestes a trair meus princípios mais profundos. Eu me lembrei das vezes em que preguei para aquelas crianças sobre o amor verdadeiro, sobre esperar o tempo certo, sobre confiar que Deus tinha preparado alguém. E agora eu estava diante de um contrato que transformava o sagrado em encenação, o casamento em moeda de troca. Meus olhos ardiam, mas eu não podia deixar que ele percebesse minhas lágrimas. Tentei encontrar forças e disse com voz firme, ainda que trêmula: "E se eu recusar?" Ele me olhou de cima como se eu fosse uma jogadora novata tentando desafiar o mestre de xadrez. "Então o orfanato fecha. As dívidas crescem, as crianças ficam sem lar. Eu sou a única pessoa que pode mudar isso." Havia arrogância no tom dele, mas também uma verdade dura que esmagava qualquer chance de recusa. Respirei fundo, buscando nas escrituras um fio de esperança. Lembrei-me de Esther, que teve que se apresentar diante do rei em um ato que poderia custar a sua vida, mas que fez isso pelo bem do seu povo. Lembrei-me de José, vendido como escravo,
mas que anos depois entendeu que Deus transformou um mal em bem para salvar muitos. Talvez este seja o meu Egito, o meu palácio da Pérsia, pensei comigo mesma. Não porque fosse certo, mas porque Deus poderia usar até mesmo essa situação torta para um propósito maior. Minhas mãos tremiam quando eu toquei a caneta que ele empurrou em minha direção. Não se engane, missionária. Este não é um conto de fadas. Você está apenas fazendo um acordo comigo, um contrato, nada mais. Eu fechei os olhos por um instante e sussurrei em oração: Senhor, guarda meu coração, que eu não perca a fé, mesmo entrando em um caminho tão escuro. Então assinei, e naquele traço selamos um destino que mudaria não apenas nossas vidas, mas também nossos corações. Depois da assinatura, a vida já não me parecia a mesma. Aquele simples traço de tinta transformou não apenas meu futuro, mas também a atmosfera em torno de mim. O casamento foi realizado em poucos dias, de forma discreta, sem música, sem flores, sem lágrimas de alegria. Não havia nada de romântico naquele altar, apenas formalidades secas que selavam o acordo. O olhar de Kang Ji-hoon permanecia inabalável, distante, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Eu, por dentro, me sentia uma impostora diante de Deus, repetindo votos que não vinham da alma, mas da necessidade de salvar aquelas crianças. Cada palavra soava como uma encenação dolorosa, e ainda assim eu me agarrava à promessa de que o Senhor poderia transformar até mesmo o que começava torto. Após a cerimônia, fomos para o apartamento luxuoso que ele havia reservado para nós. O contraste era gritante. Eu vinha de um ambiente simples, onde cada móvel era doado e cada objeto carregava uma história. Agora, me via cercada por paredes de vidro, móveis minimalistas, tecnologia de ponta e um silêncio ensurdecedor. Ji-hoon caminhava pelo espaço como quem exibia sua fortaleza, mas sem a menor preocupação em tornar aquele lugar acolhedor. Era uma vitrine fria, projetada para impressionar, mas incapaz de transmitir calor humano. Ele estabeleceu uma rotina quase militar. Horários definidos, regras claras, convivência mínima. Você tem seu quarto, eu tenho o meu. Não há necessidade de dividirmos nada além da fachada pública, disse no primeiro dia, enquanto apontava para as portas dos corredores com a mesma frieza de quem entrega um manual de instruções. Nossos encontros eram raros dentro da casa, e quando aconteciam eram marcados por silêncios pesados, olhares duros e frases curtas, sem emoção. À mesa, o som dos talheres era o único diálogo que tínhamos. Eu tentava quebrar o gelo, mesmo que minimamente. Perguntava sobre o dia, comentava sobre o clima ou até sobre algum detalhe simples da casa. Ele respondia com monossílabos. Às vezes nem levantava os olhos do celular ou dos documentos que sempre carregava. Era como viver ao lado de uma muralha de concreto que não deixava passar luz nem vento. E ainda assim, no fundo do meu coração, eu sabia que Deus poderia derrubar muralhas. Quantas vezes havia pregado sobre Jericó? Quantas vezes havia dito às crianças que nenhuma fortaleza era impossível para o Senhor? Agora era minha vez de acreditar nessa verdade, mesmo que o gigante diante de mim fosse a indiferença de Ji-hoon. O peso da distância entre nós era real. Caminhávamos pelos mesmos corredores, mas em mundos completamente diferentes. Eu carregava a fé, ele carregava a descrença. Eu buscava oração, ele buscava lucro. Eu queria calor humano, ele só oferecia frieza. E naquela convivência silenciosa, percebi que a verdadeira batalha não estava no contrato que assinamos, mas no meu coração, em não deixar que a frieza dele congelasse a chama da fé que eu carregava. Os dias passavam como se fossem repetições de um mesmo roteiro: silêncio, regras, distanciamento. Eu já havia me acostumado ao som do vazio dentro daquele apartamento enorme, onde cada passo ecoava como lembrança da solidão que nos separava. Mas foi numa noite de chuva forte que algo aconteceu.
Uma rachadura imperceptível começou a se abrir naquela muralha que Kang Ji-hoon havia construído ao redor de si. Cheguei mais cedo em casa, depois de passar o dia no orfanato ajudando as crianças com as tarefas escolares. Entrei no apartamento e não vi Ji-hoon na sala, o que não era incomum. Normalmente ele chegava tarde, envolvido em reuniões, contratos e negócios. Mas naquela noite, percebi a luz de seu escritório acesa. A porta estava apenas encostada e, quando passei pelo corredor, ouvi um som que nunca tinha associado a ele. Uma respiração pesada, quase um suspiro de cansaço. Empurrei a porta com cuidado e o vi sentado atrás da grande mesa de vidro, sem a gravata que sempre parecia colada ao seu pescoço. Seus cabelos estavam bagunçados, as mangas da camisa arregaçadas e os olhos fixos em uma fotografia antiga que segurava nas mãos. A expressão dele não era de arrogância nem de frieza, mas de alguém lutando contra algo que o consumia por dentro. Por alguns segundos, ele parecia um homem comum, despido do título de empresário, despido da armadura de ferro. Ele percebeu minha presença e rapidamente largou a foto, retomando a postura rígida. "Não aprendeu a bater antes de entrar?" Disse em tom seco, tentando esconder o que eu já tinha visto. Mas não pude ignorar. Na mesa vi claramente a fotografia, ele mais jovem ao lado de uma mulher que parecia ser sua mãe, e um hospital ao fundo. Havia dor em seus olhos mesmo quando ele tentava disfarçar. Fiquei em silêncio, apenas o observando. Pela primeira vez, percebi que Ji-hoon não era apenas arrogância. Havia feridas escondidas, talvez cicatrizes profundas que ele não permitia que ninguém tocasse. Aquele breve vislumbre da sua vulnerabilidade foi como uma fissura em uma parede de concreto, pequena, mas suficiente para provar que não era indestrutível. Enquanto me afastei discretamente, lembrando das palavras bíblicas, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Entendi que Deus havia me permitido ver um pedaço de Ji-hoon que ninguém mais via. E aquilo plantou em mim não apenas curiosidade, mas compaixão. Porque mesmo sem admitir, ele também precisava ser amado, precisava ser alcançado pela graça que eu tanto pregava. Depois daquela noite em que vi Ji-hoon sem a armadura de empresário inquebrável, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já não o enxergava apenas como o homem arrogante que havia imposto um contrato frio. Agora, toda vez que cruzava seu olhar sério, eu lembrava daquele instante em que suas mãos tremiam levemente segurando a fotografia. E mesmo que ele se esforçasse para se manter distante, era impossível ignorar que por trás de sua frieza havia um coração ferido, talvez carente de algo que só Deus poderia preencher. Foi então que os pequenos gestos começaram a aparecer, quase imperceptíveis, mas que faziam diferença no silêncio gelado em que vivíamos. Na primeira manhã, acordei cedo, como sempre, para preparar o meu chá antes de sair para o orfanato. Encontrei uma caneca já posicionada ao lado da chaleira elétrica, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Não havia bilhete, não havia explicação, mas eu sabia que tinha sido ele, Kang Ji-hoon. O homem que nunca dizia nada além de ordens curtas, havia pensado em mim por alguns segundos. Outra vez, quando voltei do orfanato encharcada de chuva porque havia esquecido o guarda-chuva, encontrei um novo, ainda embalado, deixado sobre o sofá da sala. Nenhum comentário, nenhum olhar, apenas o objeto colocado ali, em silêncio. Mas não era o tipo de silêncio que pesava como uma barreira. Era um silêncio cheio de significado, como um recado sem palavras. Eu sorri sozinha, lembrando-me de como Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Lucas 16:10. Talvez aquele gesto simples fosse um começo, um sinal de que a muralha estava sendo lentamente tocada.
Aos poucos, percebi que os detalhes formavam uma linguagem própria entre nós. Às vezes, quando eu ficava até tarde no orfanato e voltava exausta, havia uma pequena bandeja com comida deixada na cozinha. Nada sofisticado, apenas arroz, legumes e sopa, mas era mais do que suficiente para mostrar que alguém havia se importado. E, de certa forma, esses cuidados mudavam o peso que eu carregava. Não era mais apenas eu que me sacrificava pelo acordo. Havia, ainda que timidamente, uma reciprocidade surgindo. Ele nunca admitia, nunca falava nada, mas eu via nos olhos dele, rápidos, fugidios, que também percebia a minha presença de forma diferente. Quando eu deixava uma xícara de café próxima de sua mesa sem dizer nada, ele não agradecia, mas também não a empurrava para longe. Apenas bebia, em silêncio. Pequenos gestos, pequenos avanços, como sementes plantadas no solo duro de um coração que um dia poderia florescer. E em meio a tudo isso, compreendi algo. Deus não trabalha apenas em grandes milagres e eventos extraordinários. Muitas vezes, Ele se revela nos detalhes, nas pequenas coisas que nos lembram que ainda existe humanidade. Ainda existe cuidado, ainda existe espaço para o amor. Talvez fosse cedo para dizer que Ji-hoon estava mudando, mas eu já podia sentir. O gelo começava a rachar. A convivência ainda era marcada por silêncios pesados, olhares que não se encontravam e regras invisíveis que nos mantinham a metros de distância, mesmo dentro do mesmo apartamento. Mas, em um dia aparentemente comum, algo aconteceu que mudou a atmosfera entre nós. Pela primeira vez, ri junto com Ji-hoon. Foi uma risada inesperada, leve, quase infantil, mas suficiente para quebrar a tensão acumulada dos dias anteriores. A situação aconteceu por acaso. Eu estava na cozinha tentando preparar um lanche rápido, enquanto ele, de maneira pouco usual, decidiu cozinhar junto. Ji-hoon, o empresário incrédulo, arrogante, metódico, estava ali cercado por panelas e utensílios que ele claramente não sabia usar. Tentou cortar um pepino e, em vez de uma fatia perfeita, acabou lançando pedaços voando pelo balcão, alguns caindo no chão. Eu, que normalmente controlava cada palavra e gesto, não consegui segurar o riso. Um som que eu mesma não ouvia há tempos, risada genuína, leve, espontânea, escapou dos meus lábios. Ele me olhou com surpresa, o rosto arregalado, olhos escuros brilhando de forma quase cômica. Por um instante, a máscara de empresário frio caiu completamente. Ele bufou, um riso nervoso escapando antes que tentasse se recompor. "Você tá rindo de mim?", perguntou, mas não com raiva. Havia algo divertido naquela pergunta, uma abertura que nunca havia visto antes. Eu balancei a cabeça, tentando conter a gargalhada, mas falhei. A cozinha, antes silenciosa, agora estava cheia de risadas compartilhadas. Foi nesse momento que percebi a beleza de pequenos instantes. Não eram gestos grandiosos ou palavras dramáticas que aproximavam as pessoas, mas situações simples e genuínas que revelavam o humano por trás da fachada. Um contrato de casamento de fachada, a frieza de Ji-hoon, toda a distância que nos separava, nada disso importava quando éramos apenas dois humanos rindo daquilo que a vida nos entregava de forma inesperada. Enquanto recolhíamos juntos os pedaços de pepino do chão, senti que algo estava mudando. Aquela risada não apenas quebrou a tensão do momento, mas também estabeleceu um tipo de conexão silenciosa entre nós. Eu percebi pela primeira vez que ele podia ser mais do que o homem frio e calculista que havia conhecido. Ele podia ser alguém que ainda podia ser tocado pelo riso, pela leveza, pela humanidade que raramente mostrava. E naquele instante, Deus parecia sorrir conosco, porque mesmo em contratos frios e acordos calculados, Ele se faz presente nos pequenos milagres, no riso inesperado,
no calor humano surgindo em meio à frieza, na esperança de que corações opostos possam encontrar harmonia. Um pequeno momento, mas que marcou o início de uma mudança invisível e lenta, como se as engrenagens do destino estivessem começando a girar para aproximar nossas almas. Após aquele pequeno momento de leveza na cozinha, percebi que algo sutil começava a acontecer entre nós. Não havia palavras sobre sentimentos. Não havia declarações ou aproximações físicas explícitas. Mas a atmosfera do apartamento mudou. Parecia que cada olhar, cada gesto mínimo, carregava um significado que antes não existia. Kang Ji-hoon ainda era o homem firme, frio e calculista, mas agora, em pequenos detalhes, mostrava que podia se importar, mesmo que não admitisse. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas lavadas no quarto, percebi que ele havia colocado, sem dizer nada, um casaco sobre a cadeira próxima à porta. Sabia que havia chovido e que eu sairia em breve para o orfanato. Um gesto silencioso, simples, quase imperceptível, mas carregado de cuidado. Eu toquei o casaco com um misto de surpresa e ternura, lembrando das palavras bíblicas: sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Aquele gesto, silencioso, era uma forma de amor em miniatura, sem precisar de palavras. Outro momento ocorreu durante o jantar. Eu estava terminando de arrumar a mesa quando notei que ele havia colocado um prato extra, mesmo sem ninguém mais estar ali. Um café quente repousava ao lado, fumegando levemente. Ele me lançou um rápido olhar, um pequeno brilho nos olhos, quase imperceptível, e que disse mais do que palavras jamais poderiam expressar: cuidado. E naquele instante, percebi que começávamos a construir uma linguagem própria, feita de sutilezas, olhares e gestos que se comunicavam sem quebrar a barreira do acordo. Havia também os pequenos bilhetes que apareciam de vez em quando. Não eram cartas românticas, mas mensagens simples, discretas, quase anônimas, como "não se esqueça de se alimentar" ou "chuva prevista hoje, leve guarda-chuva". Cada palavra era mínima, mas carregava um significado enorme. Com o tempo, percebi que cada gesto deixava rastros de humanidade, como se estivéssemos tecendo, cuidadosamente, uma ponte entre dois mundos opostos. Eu, a missionária de fé inabalável, e ele, o empresário incrédulo que aprendia a se abrir para a possibilidade de cuidado genuíno. O mais curioso era que, mesmo nesses momentos silenciosos, o coração começava a se entregar sem perceber. Um olhar que demorava um pouco mais do que o necessário, mãos que se encontravam ao passar algo na mesa, um chá servido sem palavras, mas com intenção, eram sinais claros de que a barreira entre nós começava a ceder. A intimidade não era física, mas espiritual e emocional, construída nos detalhes que ninguém mais enxergaria. Cada ato silencioso carregava um elo invisível, uma promessa não dita, de que talvez dois corações opostos pudessem se entender. E enquanto recolhia os pratos depois do jantar, olhei para Ji-hoon e notei algo que antes jamais teria percebido. Seus olhos, ainda intensos, agora suavizavam em alguns momentos. A rigidez de seu corpo diminuía levemente quando ele estava perto de mim. Era como se Deus estivesse lentamente derretendo o gelo ao redor do coração dele, usando gestos pequenos, sutis, silenciosos, para ensinar que até o mais incrédulo pode ser tocado pelo cuidado e pela graça. A
A convivência, que já vinha se tornando menos fria e mais próxima, começou a ser profundamente transformada por um segredo que surgiria de forma inesperada, quebrando qualquer pré-julgamento que eu tinha sobre Kang Ji-hoon. Até aquele momento, ele ainda mantinha seu exterior rígido e distante, mas o ar de mistério que sempre envolveu começava a revelar uma nova faceta, algo que ia muito além do empresário incrédulo e arrogante. Tudo começou numa tarde chuvosa, quando fui ao escritório do apartamento para buscar alguns papéis que precisava levar ao orfanato. Ji-hoon estava lá, sozinho, a luz do abajur refletindo sobre a mesa de vidro e destacando um envelope pardo que parecia fora do lugar. Meu olhar foi imediatamente atraído por ele. Curiosa, aproximei-me e percebi que estava lacrado e escrito à mão: "Para Suá, quando estiver pronta para entender." Meu coração disparou. Por que ele deixaria algo assim para mim, em vez de me falar diretamente? Com cuidado, abri o envelope e encontrei cartas, fotos e documentos que revelavam a história real por trás do homem que eu pensava conhecer. Descobri que Ji-hoon não era apenas um empresário que se fechara para o mundo. Ele havia perdido recentemente a mãe em um acidente. A mulher que aparecia nas fotografias antigas que eu tinha visto naquela noite de vulnerabilidade. Além disso, ele havia assumido sozinho os negócios da família, carregando uma responsabilidade enorme e uma dívida silenciosa que ameaçava destruir tudo o que ele tinha conquistado. Cada contrato, cada decisão fria, cada gesto distante tinha uma razão. Não orgulho, não crueldade, mas medo de sofrer mais e proteger os outros das suas próprias dores. Senti minhas mãos tremerem ao ler aquelas palavras. Pela primeira vez entendi a profundidade do sofrimento dele, o peso que carregava e a razão pela qual havia se tornado aquele homem inacessível. Ele não era cruel. Ele estava protegido por uma armadura construída por perda, medo e solidão. Um suspiro escapou dos meus lábios. Senhor, obrigada por me permitir ver o coração dele, mesmo que em segredo. Nesse instante, um barulho de passos suaves me fez olhar para trás. Ji-hoon estava parado na porta, observando minha reação. Por um momento, seus olhos revelaram mais do que qualquer palavra poderia dizer: vulnerabilidade, arrependimento e esperança. Ele ainda não falou nada, mas aquele silêncio carregava uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu podia confiar. Eu podia enxergar além da frieza. E agora, mais do que nunca, Deus havia começado a trabalhar nos corações de ambos. O impacto desse segredo foi imediato. Tudo que antes parecia rígido e intransponível, agora tinha contexto, razão e humanidade. O contrato de fachada, a frieza, os olhares duros, nada disso apagava o homem por trás da máscara. Pelo contrário, revelava que até o mais incrédulo pode se abrir quando alguém genuinamente se importa. Eu percebi que, a partir daquele momento, nossa conexão não seria apenas de convívio ou pequenas gentilezas. Seria baseada em compreensão, empatia e a certeza de que, mesmo em acordos de fachada, o amor de Deus poderia operar milagres silenciosos nos corações. E enquanto fechava o envelope e olhava para ele, senti que algo dentro de mim também mudava. Havia espaço para perdoar, para compreender, para amar, não como a mente humana planeja, mas como Deus ensina, pacientemente, com cuidado e, sobretudo, silenciosamente, preparando o terreno para um amor verdadeiro, mesmo entre dois corações tão diferentes. A cada batida do meu coração, percebi que nosso vínculo estava deixando de ser fachada para se tornar algo real, algo que a fé podia sustentar e guiar. O ar dentro do apartamento parecia mais pesado do que nunca. Cada minuto que passava aproximava-nos do fim do contrato que inicialmente fora apenas uma formalidade para salvar o orfanato. Mas agora, após semanas de convivência silenciosa, pequenos gestos, risadas compartilhadas e descobertas de vulnerabilidades, eu já não conseguia enxergar o acordo com os mesmos olhos. Kang Ji-hoon, o empresário incrédulo, o homem frio que se isolava em sua fortaleza emocional, estava se tornando alguém impossível de ignorar.
e meu coração começava a se prender àquele homem de forma que eu nunca esperara. Os dias finais chegaram silenciosamente, mas com uma tensão que se podia sentir no ar. A rotina permanecia formal, mas cada encontro, mesmo que curto, carregava a sensação de despedida iminente. Ele ainda não havia dito uma palavra sobre o que sentia, mas a maneira como ajustava a cadeira para que eu me sentisse confortável à mesa, como deixava pequenas lembranças no meu quarto, ou até como desviava o olhar de maneira constrangedora quando nossos olhares se cruzavam, deixava claro que algo havia mudado. Era um relógio silencioso marcando a contagem regressiva de algo que ambos temíamos e desejávamos ao mesmo tempo. Cada movimento parecia carregar uma carga emocional crescente. Um olhar demorava mais do que deveria. Um sorriso tímido surgia de forma involuntária. Um gesto de cuidado tornava-se mais explícito. E com isso, meu coração batia mais rápido a cada instante. A percepção do tempo se misturava com o medo de perder aquilo que, embora iniciado como fachada, havia se tornado algo real. Eu lembrava das palavras do Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Porque esperar por dia era também esperar por Deus, sabendo que cada momento que passávamos juntos, mesmo em silêncio, era parte de um plano maior, que nos preparava para algo verdadeiro. O apartamento, que antes parecia grande demais e vazio, agora estava cheio de memórias silenciosas. Cada canto carregava um gesto dele, cada detalhe lembrava-me da suavidade que surgia entre as bordas da frieza. Ao caminhar pelo corredor, passei por sua porta entreaberta e percebi que ele não me evitava mais. Pelo contrário, o brilho em seus olhos, ainda que sutil, indicava que ele estava ciente da proximidade emocional que havíamos desenvolvido, mesmo sem palavras. Eu sentia que a qualquer momento, aquele contrato que nos unira artificialmente chegaria ao fim e, junto dele, a decisão sobre o que realmente seríamos um para o outro. A contagem regressiva não era apenas sobre o fim do acordo formal, era sobre admitir que sentimentos genuínos haviam florescido. Cada minuto restante era carregado de expectativa, desejo contido e medo de rejeição. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado aumentava a tensão entre nós, aproximando-nos do ápice emocional. E mesmo sem confessar, sabíamos que tudo o que construímos não poderia ser ignorado, que Deus havia trabalhado de forma silenciosa, usando gestos, risadas, olhares e pequenos cuidados para preparar o terreno de um amor real que estava prestes a emergir, transformando uma fachada em uma realidade que nenhum contrato poderia definir. O último dia do contrato chegou silencioso, mas carregado de uma tensão quase palpável. O apartamento que nos servira de palco para tantas pequenas interações estava agora impregnado de lembranças. O casaco deixado sobre a cadeira, os bilhetes discretos, os cafés quentes na mesa e até a risada compartilhada naquela cozinha que parecia distante, mas agora tão próxima. Cada detalhe que antes passava despercebido ganhara significado. Era impossível fingir que ainda éramos apenas dois estranhos cumprindo uma obrigação. Ele estava parado no corredor, observando-me com os olhos mais sinceros que eu já tinha visto. Kang Ji-hoon, o homem incrédulo, o empresário frio que acreditava que sentimentos eram fraqueza, parecia prestes a abandonar todas as defesas que havia erguido. Seus lábios se moveram, hesitando, como se cada palavra fosse uma batalha entre orgulho e desejo. O volume da voz dele, normalmente firme e implacável, soava vulnerável, carregada de emoção que não conseguia mais reprimir. Meu coração disparou, sabendo que finalmente ouviria a verdade que ambos sentíamos, mas nunca ousamos dizer. Fiquei em silêncio,
apenas permitindo que a intensidade do momento falasse por si só. Então ele respirou fundo e continuou, desta vez com convicção. Eu não quero que isso acabe. Não quero que nosso contrato termine e com ele tudo o que sentimos desapareça. E se ficarmos de verdade? Se deixarmos o que construímos ser real? A frieza habitual havia desaparecido, substituída por uma sinceridade que iluminava cada canto do corredor. Cada palavra, cada hesitação, cada olhar era carregado de uma honestidade que só a experiência da dor, do cuidado e da proximidade podia ensinar. Minha própria respiração se acelerou. Tudo que eu havia sentido, a preocupação silenciosa, os gestos de cuidado, os momentos de leveza, os olhares que duraram mais do que deviam, agora encontrava voz nele. E pela primeira vez eu podia admitir sem medo. Ele havia conquistado meu coração e meu coração havia se aberto para ele. Senti as palavras fluírem naturalmente, como se Deus estivesse falando através de mim. Ji-hoon, eu também não quero que isso acabe. Sempre soube, no fundo, que havia mais entre nós do que um contrato poderia definir. E agora, eu quero ser real com você. O momento parecia suspenso no tempo. O mundo externo desapareceu. Havia apenas nós dois, coração contra coração, vulneráveis e sinceros. Cada gesto de cuidado, cada olhar trocado, cada silêncio compartilhado até aquele instante convergia para aquele clímax emocional. O amor que nasceu de uma fachada, que cresceu silêncio entre pequenos gestos, finalmente emergiu em palavras. E, pela primeira vez, sentimos que poderíamos ser mais do que atores em um acordo frio. Poderíamos ser parceiros, cúmplices, dois corações unidos por fé, esperança e amor. Ji-hoon se aproximou e não havia pressa, apenas um reconhecimento daquilo que ambos já sabíamos. Um toque suave na minha mão, um olhar que dizia mais que 1000 palavras, e o silêncio se tornou uma oração de gratidão, de entrega e de confiança. Era o tipo de intimidade que só Deus poderia orquestrar, transformando um casamento arranjado em algo genuinamente abençoado. Cada detalhe, cada lágrima contida, cada gesto silencioso ao longo das semanas culminou naquele instante de verdade que deixaria marcas para a eternidade. O silêncio que se seguiu à confissão foi carregado de emoção. Pela primeira vez, o apartamento parecia verdadeiramente nosso, preenchido não apenas por objetos e móveis, mas por sentimentos reais, gestos silenciosos que se tornaram palavras e olhares que se transformaram em promessas. Kang Ji-hoon e eu permanecemos ali, mão na mão, respirando juntos, permitindo que cada batida do coração de um repercutisse no outro, conscientes de que aquela fachada que nos unira fora agora transformada em amor genuíno. Era a prova de que Deus trabalha nos detalhes, nos pequenos gestos e nas interações mais simples, moldando corações e aproximando almas de maneiras que nem sempre conseguimos compreender de imediato. Enquanto nos afastávamos levemente para trocar sorrisos, percebi que a fé, a paciência e o cuidado silencioso haviam desempenhado um papel central em nossa história. O contrato frio, que inicialmente parecia apenas um obstáculo, tornou-se o veículo pelo qual descobrimos coragem, vulnerabilidade e a força do amor verdadeiro. Eu sorri, lembrando-me de Provérbios 3, 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Tudo fazia sentido agora. Cada pequeno gesto, cada olhar silencioso fora parte de um plano maior que só Deus poderia arquitetar. Ji-hoon riu suavemente, um som que se misturava com meu próprio riso, e disse algo que jamais esquecerei. Suá, parece que a fachada acabou, mas o que construímos,
Isso é real e eu quero que seja para sempre. As palavras, simples, diretas e sinceras, carregavam o peso de toda a história que vivemos, mas também a leveza de um futuro cheio de esperança. E naquele momento não houve necessidade de contratos, regras ou restrições. Havia apenas a verdade, revelada através do cuidado mútuo, da fé compartilhada e do amor silencioso que crescera entre nós. Enquanto a câmera imaginária capturava aquele instante, eu percebi que a história que vivemos não era apenas nossa, mas também uma mensagem para todos que assistiriam. O amor verdadeiro muitas vezes surge de formas inesperadas, se constrói no silêncio, na paciência e na confiança em Deus. E com um sorriso suave, olhei para o público que nos acompanharia através dessa narrativa. E você? Teria coragem de permitir que Deus transformasse uma situação impossível em algo real? Que Ele moldasse seu coração e o aproximasse de alguém de maneira inesperada?